Bom dia, gente. Vamos aqui, então, entender um caso, né, que é um caso de como... situações bastante frequentes que acontecem durante o trabalho de pesquisa, né. No caso concreto, né, uma situação bastante comum, se dá quando a gente envia formulários online, né, ou enquetes para serem respondidas por muitos entrevistados, e a gente tem os resultados, a gente sabe quem respondeu, né, mas a gente tem, quando são muitos, a gente tem uma dificuldade para mapear e identificar quem são aqueles que não responderam, até para que a gente possa reenviar, né? Então, isso pode acontecer com uma lista de e-mails, isso pode ser com uma lista de nomes, isso pode ser com diversas maneiras, onde a gente tem uma lista de alguns dados, né? A gente tem uma segunda lista que a gente sabe que existem dados comuns à primeira e outros dados que não são comuns à primeira, e a gente quer encontrar os dados que estão na primeira, que não estão na segunda lista. Então, eu tenho uma lista de nomes, uma lista de informações, eu tenho uma segunda lista menor, às vezes maior, e eu quero saber exatamente quais dos dados da segunda não estão presentes na primeira, né? Para saber o que faltou, o que não foi, e por aí vai, né? Então, aqui, estamos com este caso, né? Estamos com esse exemplo, com esse experimento aqui, onde a gente tem uma lista de nomes, né? Nesta lista de nomes, a primeira coluna, nós temos um conjunto maior, e na segunda a gente tem um conjunto um pouco menor, mas isso também não faz grande diferença, né? A gente percebe, por se tratar de uma lista pequena, a gente consegue identificar facilmente quais são os nomes que fazem parte e que não fazem parte. Então, a gente vê que João está aqui, a gente vê que Marina está aqui, Tadeu está aqui, Pietro está aqui. A gente percebe que nessa primeira lista não constam Gael, não constam Olívia, não constam Antônio, não constam Mário, apesar de estarem na segunda, e dos nomes que estão na primeira e que não constam na segunda, a gente vê que Ricardo não consta, Marcelo não consta, Priscila, Fernanda e Hamilton. Então, obviamente, que se eu fosse manualmente tentar elaborar uma lista dos nomes que estão nessa primeira lista, que não fazem parte da segunda, seria Ricardo, Marcelo, Priscila, Fernanda e Hamilton. Eu consigo enxergar, porque são poucos nomes. Se eu tivesse 100 nomes, 200 nomes, tentar encontrar, né, nessas duas listas quais são exatamente essas ausências, ia ser um trabalho muito difícil, né? E, obviamente, que uma planilha eletrônica, ela não tem uma ferramenta, ela não tem uma fórmula que nos ajude a realizar esse tipo de trabalho, né? Então, normalmente, em situações mais frequentes, esse tipo de trabalho é feito manualmente, olhando caso a caso. Só que é isso, imagina que se trata de um formulário que você encaminhou e que está sendo preenchido, né? Então, você tem uma lista aqui dos nomes para o qual você encaminhou, e você tem uma lista daqueles que já preencheram. Só que esta lista, ela muda. Então, na medida que as pessoas vão preenchendo tardiamente, novos nomes vão aparecendo nessa lista. Ou seja, todo o trabalho que for feito para verificar quais nomes constam ou não constam, na medida que um nome novo aparece, os dados mudam, né? Os resultados aqui mudam. Então, você precisa que isso seja feito de uma maneira mais automatizada, né? De uma maneira menos manual, certo? Então, como resolver isso? Se a própria planilha não possui, né? Se as planilhas não possuem uma ferramenta para resolver esse problema, a gente precisa criar uma ferramenta. Como isso é feito? Isso é feito com programação. No caso de uma planilha do Google Sheets, isso é feito com programação JavaScript. No caso de uma planilha do Excel, isso é feito com programação Python, né? Aqui no Google Sheets, que é onde a gente está trabalhando, né, a gente precisa vir aqui em extensões e a gente precisa incluir um script, né? Fazendo isso, a ferramenta vai abrir uma nova janela de programação, onde a gente pode construir o nosso código, né, a nossa nova fórmula. Então, isso é feito com programação JavaScript. O código que realiza essa subtração booleana está na página, está no nosso documento, e é esse daqui que está descrito lá, né? Então, assim, tentando rapidamente falar,
explicar o que ele faz, né? Nós temos uma primeira lista, uma array, nós temos uma segunda array. Então, ele vai criar uma terceira array, que vai ser o produto, né? Ele vai escanear, ele vai passar por todos os valores da primeira array. Para cada valor da primeira array, ele vai verificar na segunda array se o valor consta, né? Se esse valor constar, ele vai fazer essa marcação, sim, consta. Ao terminar a lista, ao terminar a segunda array, aqueles que, de fato, não constarem, ele vai adicionar a terceira lista, né? A essa nova array. E no final de todo esse processo, então, ele vai retornar esta nova array com os nomes que não constavam na segunda lista. Constavam na primeira, mas não constavam na segunda lista. Certo? Então, é isso que esta função faz. Para a gente implementar isso, basta gravar aqui a função, né? Ela está salva. Então, significa que, a partir de agora, eu posso utilizá-la como uma fórmula normal do meu bullshit. Então, a subtract, que é o nome aqui da nossa função, a subtract, né? A subtract, e aí eu vou especificar esta lista e esta lista. Ele demora um pouquinho no começo para processar, mas uma vez que ele fez isso, ela pode ser usada mais rápido. Então tá aqui, ó. Ricardo, Marcelo, Priscila, Fernando e Hamilton. E como se trata de uma função, se eu colocar, por exemplo, aqui no nome, no lugar de Mário, colocar Fernando, automaticamente o resultado aqui vai mudar. A mesma coisa consegue ser feito quando a gente está falando de um notebook computacional, né? Então vamos aqui ao caso do notebook computacional, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma array, né? Array valores 1. Eu tenho aqui João, Ricardo, Manuel, Priscila, Marina. Eu tenho a primeira lista, uma array, né? Aí eu vou ter uma segunda lista, valores B. Então a gente vai colocar aqui Ricardo, vai colocar Marina e vai colocar aqui um outro nome, por exemplo, Hamilton. Aqui. Então, tem 3 nomes. Obviamente, por serem poucos, a gente consegue saber que Ricardo está presente na primeira, né? Marina está presente na primeira, mas Hamilton não está presente na primeira. Então, de João, Ricardo, Manuel, Priscila e Marina, vão restar, né? João, Manuel e Priscila, certo? Como é que eu faço para realizar esta operação e me devolver uma array onde esses nomes que não estão presentes, né, na segunda lista sejam retornados? Então, a gente usa aqui a biblioteca DataT. Então, aqui import, a subtract. Então, agora DataT. A função vai ser importada, porque ela existe nessa biblioteca. E agora a gente vai poder extrair, então, valores C é igual a subtract valores A, vírgula, valores B. E aí, a gente vai ter João, Manuel e Priscila, que são exatamente os nomes que estão aqui na lista A e que não constam na lista B. Então, da mesma maneira aqui na planilha, nos notebooks computacionais, a gente pode utilizar essa função desde que a gente carregue esta função da biblioteca DataT onde ela existe, né? Nas planilhas elas não existem, a gente tem que digitar o código.